sejam todos bem-vindos ao canal. Você já se perguntou por que algumas pessoas que ganham pouco dinheiro têm uma vida financeira sólida e outras que ganham muito dinheiro, elas vivem sempre no vermelho? A resposta não está em planilhas ou formas matemáticas, complexas, ela está aí na sua cabeça. E hoje nós vamos mergulhar aqui nesse livro, a Psicologia Financeira, que vai nos falar, de como os nossos comportamentos vai nos dizer, aí vai nos mostrar a nossa vida financeira. Os nossos comportamentos vai definir como nós lidamos com o dinheiro. Então, nesse livro você vai aprender que não são fórmulas matemáticas, que não são as planilhas, que não são nada dessa coisa mágica, que vai fazer as suas finanças mudar, mas sim as suas habilidades comportamentais. O seu comportamento vai fazer sim você mudar. O que está aí dentro da sua cabeça, que você acredita, é que vai fazer a sua vida financeira ser boa ou ser ruim. E para nos guiar nessa jornada de pensar, o autor ele traz conceitos poderosos e vamos explorar 3 deles que eu considero essenciais. E o primeiro conceito que eu separei para nós aqui pensarmos é que o autor fala que ninguém é louco. Porque muitas vezes nós já estamos aí nos pensamentos mudados, em relação ao dinheiro. Aí a gente já está aqui economizando, sabendo lidar, guardando dinheiro. Aí você olha para aquele amigo que está ali fazendo o quê? Aproveitando a vida, lembrando de guardar nada. E a gente começa a dizer que aquela pessoa é louca. Mas ela não é louca. Ela só está agindo com o dinheiro da forma que ela aprendeu a lidar com o dinheiro. E cada um aprendeu de uma forma, teve experiências diferentes com o dinheiro e isso vai sim moldar como aquela pessoa é, e isso é importante, porque a forma que ela lidar com o dinheiro, que ela está lidando com o dinheiro, é importante para ela mudar o comportamento dela. Mudar, então, agora, não, eu ajo dessa forma porque eu aprendi assim, mas agora como que eu posso mudar isso? Então, não são loucas, não são pessoas loucas, cada um vai lidar, com a forma que aprendeu, vai lidar com as suas experiências. Talvez uma pessoa, aquela que esbanja tudo, não guarda nada, é que ela passou por uma fase que ela não tinha nada. E agora que ela tem uma condição, ela acha que tem que pegar o dinheiro e só diversão, curtir. Foi assim que ela aprendeu. Agora você que tem a facilidade de guardar dinheiro, talvez você viveu num lar que tinha que, sim, passava dificuldades, mas que mesmo assim havia uma boa administração. Então ninguém é louco, viu? Não vai pensar aí que seus amigos são loucos porque agem diferente com o dinheiro do que você. E o autor vai falar o segundo conceito, que é o jogo da sorte e do risco. Ele vai falar que às vezes nós podemos achar que foi sorte, mas vai estar relacionado ao risco. Ou então, por exemplo, você foi lá e deu tudo aquilo naquele projeto que você achava que era realmente importante na vida financeira, aí você foi lá e deu tudo e você perdeu tudo. Então foi um azar. Você vai falar que foi um azar, mas na verdade foi um erro. E ele vai nos trazer o quê? Porque quando nós passamos a pensar aqui na sorte, você tem tanto dinheiro porque você tem sorte. Você está assim porque você é azarado, você é só o azar. Não, ele vai falar agora pra gente dos erros, que você tem que cuidar com os erros, você tem que medir, será que isso aqui é bom mesmo? Eu tenho que investir tudo nisso? Então vai falar pra gente nesse balanceamento aqui, que é muito importante na vida financeira. Porque risco existe em tudo, mas você precisa calcular ali quanto de risco você está disposto a correr e você está dentro dessa margem de risco aí, porque assim você vai sim falar que você tem sorte nos negócios. Então aqui nesse ponto o autor vai nos ensinar sobre gerenciamento dos riscos, porque você precisa pensar nos riscos, gerenciá-los, porque em tudo na nossa vida há risco, E se às vezes você não tem esse gerenciamento de risco, você não tem ali, até aqui eu posso chegar nesse ponto aqui, é o máximo de risco que eu posso correr nas minhas finanças. Você vai acontecer o quê? Ou você não vai conseguir fazer grandes aportes de investimentos, ou ainda você vai dar tudo naquele negócio que apareceu aí que você acha que é top mesmo. E aí se você quebrar, você vai à falência, porque você não gerenciou os riscos. E ainda dentro desse jogo do azar ou da sorte, o autor nos chama que o importante é nós fazermos escolhas, porque as escolhas é o que determina o sucesso dos nossos negócios. E ainda você pode aprender dentro desse ponto é que nós devemos gerenciar, nós devemos focar naquilo que nós podemos controlar. E assim, o que nós podemos controlar então? Nós podemos controlar as nossas escolhas.
porque na vida financeira tudo é feito também de escolhas. E o terceiro conceito-chave que o autor traz é o poder do acúmulo. Ele vai falar que nós enriquecemos, temos uma vida financeira sólida, não está relacionado a ter ganhos extraordinários. Isso mesmo, às vezes você acha assim, nossa, eu tenho que ganhar muito para eu ser rica, ou então eu tenho que trabalhar muito mais para eu ser rica. Mas ele fala que isso não está de acordo, porque não é grandes somas extraordinárias que você vai fazer. Ser rico, que você vai melhorar a sua vida financeira, mas sim que vai fazer você mudar é a constância do acúmulo. Por exemplo, todo mês você determinou aí, você escolheu, você está agindo dessa forma de separar R$100. O seu propósito é chegar no final do ano com R$1.000. Então você vai separar e você todo mês, a constância de separar R$100 para você acumular. Todo mês você vai fazer isso, porque essa constância vai fazer com que você ao longo da vida tenha um grande acúmulo de dinheiro. E o autor sempre traz exemplos muito interessantes para que nós possamos entender cada ponto, e um desses exemplos aqui dentro do acúmulo, ele traz o exemplo de um homem que ele não era um investidor excelente, ou que ele fazia, ganhava grandes retornos ali das suas grandes aplicações. Nada disso. A riqueza dele estava no acúmulo que ele fez por uns 75 anos, por mais de 75 anos. Então, ao longo da vida dele, de um determinado ponto, ele foi acumulando. E ele acumulou uma riqueza assim que você olha assim e fala, não é possível uma pessoa ter tanto dinheiro. Mas é possível sim. Ou então falar, ele teve grandes ganhos. Não, é que mesmo agora, quando ele tinha uma quantidade grande de dinheiro e tendo retornos financeiros, daqueles investimentos que ele fazia, ele continuou acumulando, continuou guardando ao longo desses 75 anos. E aí sim, ele era um homem bilionário. Então a gente pode também alcançar, seguindo esses conceitos, escolhendo, fazendo essas ações certas e acumulando dinheiro. Não é gastar tudo. Nós devemos então sempre ter um guardadinho ali, uma reserva, e assim você vai acumulando e chegará assim a ter grandes resultados. E o autor nos fala que é o tempo que vai transformar o que é bom em extraordinário. Porque na vida desse homem você olha e fala assim, gente, isso é extraordinário para uma pessoa. Uma pessoa que não tem, ali na história dela, não tem riqueza. Ela foi a que sobressaiu, que só saltou ali, agiu diferente, fez escolhas diferentes. Aí ele fala que é o tempo que vai fazer aquilo que é bom, que já está bom, se tornar grande, extraordinário. Mas como aplicarmos tudo isso na nossa vida? O livro traz lições práticas que nós podemos aplicar e mudar a nossa mentalidade no dia a dia. E uma dessas lições que o autor traz é que nós devemos ter o suficiente. Muitas pessoas perdem tudo, vai à falência, porque para ela não é suficiente. Aqui ele vai nos chamar para definir o que? Aquilo, sabe? Eu preciso de 5 milhões para que eu possa viver bem. Aí você atingiu os 5 milhões e agora você fala, não, tá bom não, eu vou atrás de 30 milhões. Não, está errado isso? Não está errado. Mas é o que? Ele fala que aqueles 5 milhões você tem que estar sempre ali com ele reservado, porque é o que você considera que é para você viver sua vida, Agora, quando você extrapola, fala assim, não, eu vou chegar mais, e você abre mão desses 5 milhões para que você possa chegar a 30 milhões. Então, aí ele vai falar disso. Então, você tem que saber o que é suficiente e viver também com o que é suficiente. Porque muitas pessoas elas têm a tendência de escolher, de agir dessa forma, de comprar, não, isso aqui eu preciso disso, e aí você não consegue entrar lá no acúmulo, porque você está vivendo acima daquilo que você precisa para viver. Então, quando você determina, quando você sabe que é necessário, você vai viver no seu limite, você vai viver dentro do limite que você precisa, que é necessário para a sua vida. E é importante também você determinar esses valores aí de quanto você precisa para ter uma vida boa, E você correr atrás disso. Dentro desse ponto, o autor nos fala sobre o risco da ganância. Porque você querer mais e mais, talvez te leve à falência. Você querer mais e mais e mais, talvez leve você a perder tudo. E ele fala que a beleza está em sempre você poder acumular um pouco mais. A riqueza está em sempre você saber onde você quer chegar, onde você está, e você não ser ganancioso, porque a ganância leva muitos à falência. E a segunda lição prática que eu separei aqui para nós é que o autor fala que a liberdade
E a segunda lição prática que eu separei aqui para nós analisarmos é que o autor fala que a liberdade é a maior riqueza. Aí você fala assim, como assim? Ele fala que quando nós mudamos a nossa mentalidade, né, que é uma psicologia, quando nós mudamos a nossa mentalidade sobre o dinheiro, quando nós passamos a acumular, ter riqueza, isso vai fazer o quê? Nós termos tempo. E o tempo é a nossa maior liberdade, porque quando você tem tempo, você pode usar ele para adquirir uma nova habilidade, para você acumular ainda mais, para você desfrutar em família. Então ele fala que o tempo é o bem mais precioso que nós temos, é o que nós temos de maior riqueza. Então você precisa ter essa liberdade e você precisa aprender a lidar. E nesse ponto também ele fala que nós não devemos ser sempre, né, ali racional demais em relação ao dinheiro. E ele trouxe o exemplo assim, que você vai comprar uma passagem de avião, mas se você comprar uma passagem de avião, por exemplo, mais cara, que vai te levar direto para o destino, vai ser muito mais rápido, e aí você fala, não, mas eu vou comprar a passagem mais barata, que tem 4 escalas e vai fazer eu esperar tanto tempo, que ele fala que tempo também é dinheiro, né? E aí ele vai falar agora assim pra você, não seja tão racional, você pode comprar sim e aí você vai ganhar tempo naquela passagem que foi direto, por mais que seja um pouco mais cara, então você vai ganhar tempo com a sua família, você vai ganhar tempo com seus amigos, você vai ter um bem-estar, você vai ter o bem-estar. Então ele fala pra você sempre lembrar no seu bem-estar, aquilo que faz bem pra você, pra sua família, então nos leva a refletir sobre isso. E por que esse livro é essencial? Ele é essencial porque ele não fala como ficar rico de forma rápida. Não, ele nos leva a refletir de como nós podemos mudar os nossos pensamentos para termos o quê? Para aprendermos a lidar com o dinheiro de forma saudável e sustentável. Fazendo assim, nós entendemos que algumas mudanças, talvez pequenas, que você aplique no seu dia a dia, vai fazer você ter sucesso financeiro, vai fazer com que você esteja mais perto do seu alvo de ter a independência financeira, né, de acumular dinheiro para que você chegue ali, né, naquela meta que você definiu que é bom para você. Dessa forma, o autor nos ensina que então ficar rico não é ter bastante. Então, no livro, o autor nos ensina que não é umas fórmulas matemáticas, não são as planilhas que vai fazer a gente ficar rico, a gente acumular mais dinheiro, mas sim a nossa mudança de mentalidade, a nossa mudança de comportamento todos os dias, essa consistência que vai fazer você ficar rico, que vai fazer você ter um acúmulo maior de dinheiro, vai fazer você ser, né, aquela pessoa de sucesso financeiro. E essas habilidades comportamentais que você vai adquirindo, elas são atemporais, como o autor nos ensina, que vai ao longo do tempo. Não é só hoje que você muda, tenta, mas não, ao longo do tempo, porque é o tempo que vai te ajudar, é o tempo, essa consistência e o tempo é que vai fazer você chegar lá e você ter um montante de dinheiro aí bom, né, de acordo com o que você fala aí, que você deseja, essa reserva que você precisa para você e sua família. Então é o tempo, então é essa consistência diária que vai fazer você chegar lá e alcançar grandes objetivos. Sendo assim, a psicologia financeira, ela é uma leitura obrigatória para quem está cansado de ser refém de fórmulas matemáticas, de vídeos, de livros, que falam, você faz isso que você vai ficar rico, se você aplicar essa fórmula na sua vida, você vai ficar rico. Se você está cansado disso, você precisa ler esse livro. Ele vai te ajudar a pensar o dinheiro de uma forma diferente, mais saudável e sustentável, e você vai mudar aí sua mentalidade, o seu comportamento, e você vai atingir grandes resultados na sua vida financeira. E você, já leu esse livro? Qual é a sua maior dificuldade com o dinheiro? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E se essa análise te ajudou de alguma forma, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de conteúdos que vão te ajudar nas diversas áreas da sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Até lá!